Olá, que tal a gente conversar sobre o autismo, mas de uma maneira diferente, como sempre a gente faz aqui. O mês de abril é todo dedicado à conscientização a respeito do transtorno do espectro autista e por isso algumas pessoas me pediram para falar mais sobre o assunto. Então vamos lá, nos conscientizar, né? Eu vou logo dizendo que o tema é polêmico, cheio de dúvidas e incertezas, mas talvez por isso mesmo vale a pena a gente conversar de forma mais franca aqui sobre o autismo. Então, nesse primeiro vídeo eu vou abordar os tópicos básicos, como as causas, as características, o diagnóstico, o tratamento e também um pouco da minha experiência no consultório. Para começar, o autismo é uma alteração do desenvolvimento neurobiológico. E como assim? A maior parte das pessoas se desenvolve passando por marcos de especialização e ganho de habilidades em uma idade esperada. E nós chamamos essas pessoas de neurotípicas. No caso do autismo, essa orquestra de eventos, de ganhos de especializações, pode perder a harmonia e a aquisição da linguagem, da socialização, do equilíbrio físico, do equilíbrio mental, de algumas funções executivas, por exemplo, como a organização, conseguir organizar ideias, dividir a atenção. Essas habilidades podem ser alcançadas fora do tempo previsto. Algumas partes do cérebro se desenvolvem depois e outras, como a amígdala, vai se desenvolver muito antes da época, amadurece bem mais cedo. E principalmente por haver um atraso na maturação das regiões do cérebro responsáveis pela socialização e pela linguagem, o transtorno recebeu o seu nome, que é autismo, que vem da característica introspectiva, que era observada muito nas crianças, né, quando o autismo foi pensado, a tendência de ficar dentro de si mesma, sozinha, isolada. Isso é o autismo. E aí começa a polêmica, porque muitos autistas se incomodam com essa visão que os outros têm deles. Muitos não se sentem solitários e outros gostam muito de interação social, porque é um espectro. Aliás, em 2013, o DSM-5 reuniu vários diagnósticos dentro do espectro autista. Então, se já havia muita diferença entre os quadros, agora ainda mais. A comunidade autista também se divide entre considerar as nomenclaturas antigas, por exemplo, o nome Asperger, que era basicamente o autista com uma função muito preservada, muito boa de linguagem. Alguns mantêm essa nomenclatura porque tiveram o diagnóstico antes e outros, né, não gostam de considerar. Mas para o DSM-5, duas funções primordiais são consideradas. Primeiro, a capacidade de comunicação e de interação social. Segundo, os comportamentos e atividades, interesses repetitivos. Isso conta muito para o diagnóstico. Então, pensando na capacidade de comunicação, os profissionais observam 4 aspectos fundamentais, que são a reciprocidade, se a criança, o adolescente ou adulto responde bem a uma situação, se ele tende a participar das conversas, se ele gosta de retribuir um elogio, se ele sorri quando a pessoa sorri para ele, ou se gostou de algo ele vai querer manifestar. O segundo aspecto é a atenção compartilhada, o interesse de falar ou de demonstrar os gostos e as habilidades. O terceiro aspecto está ligado à comunicação não verbal, que é o olhar, a habilidade de interpretar a linguagem corporal e facial do outro e também de se expressar sem as palavras. E a quarta área compromete principalmente a construção e a manutenção dos relacionamentos. Geralmente é difícil para a criança fazer amigos e participar de grupos, principalmente de grupos com muitas pessoas. O que eles me contam também é que eles têm medo de fazer algo errado ou estranho e acabar afastando as pessoas de perto deles. E isso de fato pode acontecer. Eu vi um rapaz contando que se esqueceu de fazer a barba em casa e que levou o aparelho de barbear para a faculdade. Aí durante a aula ele tirou a lâmina da mochila e aproveitou para fazer a sua barba. Os amigos acharam um absurdo, mas como eles já sabiam do diagnóstico, eles só informaram para o rapaz que esse não era um comportamento aceito socialmente. E ele teve que aceitar, né? Mas imagine quantas pessoas são taxadas de sem educação, de sem noção, simplesmente porque elas não conseguem ler esses sinais sociais.
Agora, passando à categoria dos comportamentos restritivos e repetitivos, nós temos uma infinidade de características possíveis, de movimentos estereotipados, como balançar o corpo ou bater palmas, que é muito nítido, até algumas manias pouquíssimo suspeitas, como ser fã de uma banda de música e saber tudo sobre os integrantes desse grupo. E daí surge outra grande discussão. Até pouco tempo se pensava que os meninos tivessem uma tendência muito maior ao autismo do que as meninas, mas hoje se sabe que as meninas apenas conseguem disfarçar melhor essas estereotipias. Por exemplo, brincando com a boneca, elas treinam as suas futuras interações sociais, né, como se fosse na vida real. Mas um olhar atento vai perceber o perfeccionismo, a obsessão, tira e põe de roupinhas repetitivamente, sem um propósito. A tendência de alinhar os brinquedos, empilhar os brinquedos. Talvez a criança também tenha a mania de roer unha, de puxar cabelo, de arrancar sobrancelhas. É comum também que a criança aprenda a repetir frases, expressões ou palavras e os adultos acham lindo, mas acontece que ela usa o que ela aprendeu fora de hora e sem um objetivo aparente. E claro que é normal que a criança brinque de ser adulta, de repetir as expressões difíceis, né, só para fazer graça para os adultos, mas esse não é o caso. A criança dentro do espectro autista pode falar, cantar, tagarelar, sem intenção real de se comunicar e sem saber do impacto que a sua comunicação causa no outro. Essa que é a questão. E outra coisa que acontece frequentemente está relacionada às rotinas. Os autistas tendem a não gostar de imprevistos, de mudanças, e por isso a alimentação pode ser altamente limitada. Eles podem querer usar sempre as mesmas roupas, seguir sempre os mesmos caminhos, fazer sempre as mesmas coisas, assistir sempre a mesma programação, ver o mesmo filme, isso mais do que as outras crianças, né? E como é feito o diagnóstico? Ainda não existem testes laboratoriais e exames de imagem que detectem as alterações responsáveis pelas características do autismo. Então, o diagnóstico é determinado basicamente pela avaliação comportamental, pelas observações que os profissionais da saúde fazem, os relatos dos pais, dos professores, das pessoas que estão à volta. E em casos típicos, o diagnóstico costuma ser realizado antes dos 3 anos, mas às vezes a criança é vista apenas como diferente e pode chegar ao consultório por alguma dificuldade na escola, por uma comorbidade como a dislexia, por questões emocionais. Os pais podem inclusive descobrir o seu próprio autismo quando buscam ajuda para o filho. E além de avaliarem a comunicação e o comportamento, os médicos e os outros profissionais envolvidos no diagnóstico, como o psicopedagogo, vão observar o grau de severidade das limitações. Isso define se a pessoa precisa de pouco, médio ou um elevado nível de assistência. Agora, quanto às causas, essa constelação de sinais, de sintomas ou de características, como muitos preferem dizer, tem motivos genéticos e ambientais. Mais de 600 genes são suspeitos e pelo menos 120 têm relação clara com o autismo. E o fator hereditário também é bastante forte. Agora, sobre as causas ambientais, elas também são muito variadas. Muitas pessoas têm alergias alimentares, sensibilidades a certos ingredientes, a poluentes. Eu já vi relato de uma mãe que tirou o glutamato da dieta do filho e conseguiu descongelar a criança. O menino não falava, não fazia contato visual, não brincava. E em poucas semanas, sem essa substância na dieta, o menino passou a cantar, a se divertir, a chamar a mãe pelo nome. Isso é uma grande vitória. Agora nós vamos falar sobre o tratamento, que passa também por aí. Bem, a história da medicina nos conta que os tratamentos verdadeiramente efetivos vêm quando a fisiopatologia do distúrbio é bem compreendida. Mas, infelizmente, os cientistas não alcançaram ainda esse grau de compreensão sobre o autismo. Então, mais uma vez, o tratamento vai ser construído a partir das características e das necessidades individuais da criança, do adolescente ou do adulto. Algumas pessoas vão precisar de um fonoaudiólogo,
outras pessoas vão precisar de um fisioterapeuta por questões motoras. Os psicólogos podem ajudar bastante, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. Mas eu já ouvi também queixas sobre tentativa de forçar a normalização do comportamento. Inclusive, essa abordagem de tentar deixar a pessoa normal pode gerar estresse pós-traumático. Então, fuja desse tipo de iniciativa. Os nutricionistas também têm um papel muito importante, porque os autistas costumam se alimentar muito mal. Como eles podem ser sensíveis à textura, a sabores, a dieta acaba ficando muito restrita e eles podem ficar desnutridos. Então é fundamental corrigir qualquer deficiência nutricional antes de pensar em alcançar um grau de desenvolvimento elevado, né? O Djalma vai me ajudar muito nesse caso, porque ele faz a desintoxicação dos meus alunos, desvermifugação, suplementação de vitaminas, de minerais, prescreve substâncias naturais que promovem a melhora da cognição. Muitas vezes é preciso retirar alguns alimentos da dieta, porque os autistas têm mais sensibilidade, por exemplo, ao glúten. Algumas questões são óbvias, açúcar, por exemplo, né? Um problema grave tem que ser retirado. E com os neurônios bem nutridos, bem hidratados, a gente vai poder conversar melhor sobre a aprendizagem, sobre psicopedagogia e sobre coaching educacional. Na verdade, boa parte dos sintomas já vão embora só de repor algumas vitaminas. E aí eu posso ensinar o meu aluno a arte de ter atenção, de memorizar, de fazer uma boa prova, de aprender melhor. E quase sempre as inseguranças a respeito da socialização vão sequestrar a atenção que deveria estar nos estudos. Então eu preciso trabalhar as habilidades socioemocionais também com o meu aluno. E antes de tudo, eu gosto de prepará-lo para ter boa autoestima elevada, porque se ele gostar das suas próprias características, sabendo ou não do diagnóstico, se ele souber que não precisa ser igual aos outros, que ele pode usar os próprios talentos e sendo diferente ele pode aprender muito melhor, os próximos desafios ficam mais leves. Todos nós aprendemos, mas nós aprendemos melhor se nós tivermos autoestima elevada. A autoconfiança, ela liga os neurônios. E tudo começa por nós. A nossa postura profissional modula a energia do nosso aluno ou do nosso cliente. Pense bem, né? Se você tiver dó de mim ou se quiser me consertar, é claro que eu não vou me conectar, eu vou me distanciar. Então, se o meu aluno não faz contato visual, por exemplo, eu me sento ao lado dele. Eu não vou aguardar um laudo para ter esse tipo de respeito, né? Outro detalhe é que eu ensino as estratégias de socialização, mas só se a pessoa quiser e só se ela achar necessário. Como sempre, em todos os casos, a aprendizagem vai começar pela clareza de saber o que é relevante para a história de cada um e a pessoa é quem define. E para concluir, eu penso que seja importante entender que o diagnóstico não deve limitar ninguém. Pelo contrário, com a clareza e com muita coragem, a gente vai longe. E você, o que pensa sobre esse assunto? Se você achar que esse vídeo vai beneficiar alguém, compartilhe com seu grupo da escola, com seu grupo da família, comente aqui abaixo que se você é um autista ou se você conhece alguém, como é a sua experiência nesse mundo do transtorno do espectro autista. E se você tiver alguma dúvida, claro, também deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo tudo. Ótimo aprender com vocês, espero que vocês tenham crescido nesses minutinhos de vídeo e até breve. Um beijo, tchau, tchau!